Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã deste sábado já estamos aqui trazendo as notícias, as informações do Flamengo para vocês e nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Curitiba, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer para continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que está um pouco distante. Isso porque o Flamengo, se eu não me engano, está a 15 pontos de distância do líder, que nesse momento é o Botafogo. E nós vamos analisar a imprensa falando também sobre o clima no Flamengo, se apaziguou essa situação que aconteceu na semana passada, a briga que teve com Gerson Varela, e também sobre a preparação do Flamengo, que vai ter um mês para as finais da Copa do Brasil. Então nós vamos analisar tudo isso aqui nesse momento, mas faz o seguinte, antes de tudo, já chega deixando o seu like. Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, você que talvez está se preparando para ir trabalhar, vamos juntos aqui acompanhar as notícias do Flamengo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias nós trazemos notícias e informações do Flamengo para vocês e aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo, por isso ajude compartilhando o vídeo, compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp, compartilhe aí com seu amigo flamenguista e vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal Wall Sports e ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Pessoal, depois de um dia de folga, reapresentação nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Flamengo volta a campo neste domingo, 16 horas, no Couto Pereira contra o Coritiba, início de retorno do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, o Flamengo é o quarto colocado, 32 pontos a 15 do líder Botafogo. Coritiba, por sua vez, está na zona de rebaixamento, tem 14 pontos, 18º lugar. Flamengo, para essa partida, não vai ter o Varela que se contundiu durante a semana, não com o caso exatamente de agressão, que ele fica fora desse jogo contra o Coritiba, mas porque teve uma entorse na partida contra o Grêmio no joelho direito. Teve um problema ligamentar, então 6 semanas fora, vai ser desfalque, mas o Wesley, titular da posição, que estava suspenso contra o Grêmio na Copa do Brasil, volta sem maiores problemas. O Davi Luiz, com desconforto na coxa esquerda, deve desfalcar o Flamengo pelo 3º jogo consecutivo. Fez uns trabalhos de fisioterapia ainda no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, não deve estar recuperado a tempo para essa partida. Então o Flamengo enfrenta o Coritiba no domingo, depois vai ter uma semana livre, já que foi eliminado da Libertadores, para trabalhar a decisão da Copa do Brasil, é no dia 17 de setembro. Ainda não se sabe se no Maracanã ou Morumbi o sorteio ainda vai acontecer. Nesta sexta-feira também houve início do julgamento do Ninho do Urubu, questão do incêndio em 2019, dia 8 de fevereiro de 2019, 10 garotos morreram no incêndio do Ninho do Urubu. A questão ainda está bem no início do julgamento, o depoimento dos réus do caso. No caso, um dos 8 réus é o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Vamos lá, vamos falar desse jogo Coritiba e Flamengo. Flamengo que está vivendo um momento de panela de pressão, verdade, garantiu vaga na final da Copa do Brasil, mas num jogo que tinha encaminhado já semanas anteriormente, né? Se tivesse que definir nessa semana, talvez a história fosse outra. Você acredita numa virada de página rápida para esse Flamengo? Quanto esse jogo do Coritiba pode ser um passo ou não? Você coloca os pés atrás. Os 2 pés atrás. Pelo seguinte, havia um componente decisivo, óbvio, na noite de quarta-feira, porque mesmo com tudo o que aconteceu, o Flamengo tem talento, tem capacidade, tem técnica suficiente para, independentemente do adversário e da situação, era uma vantagem de 2 gols, o que evidentemente facilitava tudo, mas seguir uma competição eliminatória, fosse contra o Grêmio, não importa o adversário, o jogo no Maracanã, o Flamengo precisa ser muito respeitado, mesmo com o ambiente conturbado. Agora, aquela noite é uma coisa. O Campeonato Brasileiro é rodada a rodada e a gente tem visto nos jogos do Brasileirão um outro Flamengo, uma outra dinâmica. As questões de relacionamento que agora conhecemos entre comissão técnica e jogadores, evidentemente atrapalhando ali e aqui e ali. E nós vamos de novo ter a oportunidade de encontrar o Flamengo jogando contra o Curitiba pelo Brasileirão. A gente não sabe que personalidade de time vai aparecer nesse jogo.
O Coritiba pode oferecer dificuldades, volta ao Couto Pereira, precisa recuperar um momento que perdeu, vinha de bons resultados em 4 rodadas em sequência, perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, perdeu fora de casa para o Corinthians, volta ao Couto Pereira para enfrentar o Flamengo com essa missão de recuperar o bom momento. Então, é curioso, acho uma grande incógnita que time do Flamengo vai aparecer em termos de personalidade e aquilo que o Coritiba vai oferecer em relação às dificuldades no jogo. Para a gente arrematar, finais de Copa do Brasil 17 e 24 de setembro. Tirando isso, é Brasileirão para o Flamengo. O Botafogo está lá na frente, mas você acha que, por ser esse o compromisso, dá para imaginar um Flamengo tentando caçar o fogão? Isso seria o normal, seria o óbvio, seria aquilo que as pessoas que tocam o departamento de futebol de qualquer clube fariam o que estivesse ao seu alcance para que a comissão técnica entendesse e o grupo de jogadores também. Mas em virtude de tudo que aconteceu, vem acontecendo, não é só de agora, o caos instalado no departamento de futebol, eu não afasto um campeonato brasileiro sendo disputado de novo a 60%, porque afinal de contas o Botafogo já está lá na frente, não vai dar para pegar. E, em relação à mobilização, concentração, foco e competição, uma outra dinâmica mesmo, dedicada aos 2 jogos finais da Copa do Brasil. Os aparentes problemas no elenco. Do outro lado, um time embalado pela classificação para a final da Copa do Brasil. Cadê? O clima no elenco rubro-negro parece que está um pouco mais leve. E Gerson e Varela fizeram as pazes. Depois da confusão, pela primeira vez o Camisa 20 foi às redes sociais e falou sobre o episódio. Ele escreveu: amigo e companheiro de trabalho Guilherme Varela, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos e, por vezes, nos excedemos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo nosso abraço de ontem por aqui. Que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Varela compartilhou a publicação e agradeceu o apoio do companheiro. Durante o último treino de terça, o uruguaio sofreu uma falta mais dura do Coringa, que acabou reclamando com Pablo e resultando num soco do volante no lateral. No jogo contra o Grêmio, Varela chegou a ir para o aquecimento usando uma máscara. Ele jogou, mas acabou se machucando na partida. Após exames, foi constatada uma lesão no ligamento do joelho direito. Segundo o clube, o tratamento é através de fisioterapia. Sem Varela, Jorge Sampaoli tem 2 jovens à disposição para a lateral direita. No jogo contra o Grêmio, Wesley, que é titular com o argentino, estava suspenso e o uruguaio ganhou a vaga. Com a lesão, o Mateuzinho voltou a campo após 5 meses fora dos gramados por lesão. O camisa 34 fez uma boa partida e se mostrou pronto para ajudar o time. Depois de conseguir a vaga para a Copa do Brasil, o rubro-negro quer voltar a vencer no Brasileirão e tentar diminuir a vantagem do Botafogo. O Flamengo caiu da vice-liderança para a 4ª posição com 32 pontos, 15 a menos que o líder alvinegro. E tem pela frente um adversário que está na zona de rebaixamento e que vem de 3 jogos seguidos sem vencer. Em lutas diferentes, o time da Gávea pode aproveitar a chance para equilibrar os jogos no Brasileirão. E deve contar com o Eric Pulgar, que fez um bom jogo diante do Grêmio. O rubro-negro enfrenta o Coritiba no Couto Pereira às 4 horas da tarde no domingo, com a expectativa de manter o clima de tranquilidade no clube. Virou a chave da competição, o Vene Casagrande, e o torcedor do Flamengo nunca sabe qual time que vai encontrar no Campeonato Brasileiro, porque às vezes encontra um time vibrando baixo, né? Pois é, a gente não sabe... Ainda mais numa situação como essa. É exatamente isso que está acontecendo, inclusive esse tem sido o ponto negativo do Flamengo, essa inconstância, porque a gente não sabe qual será a postura do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que ter uma postura firme. Os jogadores, ao menos, têm que mostrar vontade de vencer. Ah, mas o Botafogo está muito distante, o título do Campeonato Brasileiro é muito difícil. E daí? Vocês ganham muito bem, vocês representam o Flamengo, mais de 40 milhões de torcedores, e o que vocês precisam mostrar é vontade de vencer. Se vai vencer ou não, aí é uma outra história. Porque o Flamengo não é um time imbatível, embora tenha um investimento absurdo de mais de 30 milhões de uma folha salarial. Mas, independentemente disso, o Coritiba é um time abaixo do Flamengo, e o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, tem que mostrar vontade de vencer, e tem chance de vencer sim, apesar dessa inconstância aí com o técnico Sampaoli. Falar desse Flamengo aqui, o Lucas Pedrosa, agora no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o Sampaoli, na verdade, a gente sempre fala isso por aqui, a gente não vai saber qual o Flamengo que vem. Mas o Flamengo que, no momento que brilhou muito contra o Grêmio, foi um Flamengo muito parecido com o que se encontrava taticamente com o Dorival.
Eu tenho, às vezes, essa sensação de que quando os jogadores encontram uma formação tática mais familiar, eles ficam mais à vontade. Mas eu acho que o São Paulo já abandonou essa formação, Fernanda. Se a gente for pensar nos últimos 2 jogos, ele usou mais um 4-3-3, colocando o Everton Ribeiro no banco como opção, deixando a Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que o Flamengo tem 2 sentidos aí nesse campeonato. Para ser muito honesto, e eu concordo até com o Vene que tem que buscar, tem que brigar, mas eu não acredito que o Flamengo tenha força para poder conseguir disputar a Copa do Brasil, que vai vir a final, e também a força para buscar o Botafogo. São muitos pontos, é uma vantagem muito grande. Eu acho que o campeonato do Flamengo no Brasileirão é o seguinte: ficar o melhor colocado possível por conta da parte financeira, a premiação que o Campeonato Brasileiro dá, e também se preparar para essa final de Copa do Brasil. É uma preparação, é você apresentar um futebol, conseguir mostrar para a torcida que você está se preparando bem também, futebolisticamente, evoluindo taticamente, melhorando esse ambiente. O Flamengo tem um mês para virar essa chave desse ambiente, para justamente essa Copa do Brasil. No Brasileirão, não acredito mais em... Esse tempo de um mês foi melhor para quem? Para o São Paulo ou para o Flamengo na competição Copa do Brasil? Eu não tenho dúvida que foi para o Flamengo. O Flamengo vai ter tempo para se preparar. O São Paulo hoje vive o melhor momento. A fase do Flamengo é tão ruim que se comprar um circo, o elefante emagrece, o palhaço fica triste, é capaz do anão crescer. Então, assim, não tem como a gente falar que isso foi bom para o São Paulo. Foi muito melhor para o Flamengo. Ô, Mauro, bom, teve pedido de desculpas do Gerson pro Varela, tiveram lá uma troca de porrada lá, de socos, abraços dos jogadores no São Paulo durante o jogo. Tem uma tentativa aí de unir o time para essa final da Copa do Brasil. Queria que você falasse isso. Bem, sobre o teatro, você quer dizer ali à beira do campo, né? Aquilo é um teatro. Os jogadores com o São Paulo, um grande teatro. Vejamos se a encenação vai ter continuidade ou se essa encenação vai durar durante o dia a dia do CT. Se eles fizerem essa encenação, pode ser até que melhore o desempenho do time, né? No meio disso tudo, a permissividade da diretoria do Flamengo, até uma postura até covarde, não punir os jogadores que tinham que ser afastados imediatamente, os dois, tanto o agressor principal, que foi o Gerson, quanto o Varela, né? Os dois tinham que ser afastados do futebol do Flamengo até a segunda ordem e punidos aí, de acordo com aquilo que o contrato permite, não sei, com a multa que é possível, então aí é outra questão, ver lá com o RH, com o jurídico, é outro problema, porque o que aconteceu é muito grave e vai além, né, do jogo em si. O jogo tem grande importância, o Flamengo poderia vencer sem o Gerson, como fez a sua melhor partida com o Sampaoli em Porto Alegre, nos 2-0 sobre o Grêmio, sem o Gerson, que estava suspenso, e o Varela é um reserva. O Mateuzinho entrou até que não comprometeu, ou seja, o Varela não era chamada peça fundamental que ficasse de fora, mas eles aceitaram, parece que nem punição vai ter, se tiver vai ser na calada da noite para ninguém ficar sabendo, tudo, a coisa ali entre eles. Em suma, como o time venceu o jogo e conseguiu avançar, muito em função do que fez na partida de Porto Alegre, antes dessa confusão toda, antes de ser aberta a temporada de boxe no departamento de futebol do Flamengo, né, com jabs diretos, uppercuts e outros golpes quebrando o nariz e tudo mais, a classificação acabou acontecendo, já estava pavimentado o caminho. O jogo, acho que foi um jogo assim, para o Flamengo sobreviver na competição, né? O importante era não perder por 2 gols, não perder a classificação, para justamente aproveitar esse mês e tentar juntar os cacos. Agora, é possível que até lá as coisas melhorem, é possível. O Flamengo venceu 3 times de Série A nessa Copa do Brasil, Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio, e contra o Fluminense, o favorito era apontado o Fluminense, aqui mesmo, no posse de bola. Contra o Atlético havia uma certa divisão, muita gente achava que o Flamengo não passaria pelo Atlético, passou, e agora contra o Grêmio, aí não houve toda essa coisa de pró-Grêmio, acho que a maioria das pessoas viu o Flamengo com mais chance, e são 5 vitórias seguidas, né? Um empate 0-0 com o Fluminense, depois venceu o Fluminense, 2 vitórias sobre o Atlético, 2 vitórias sobre o Grêmio. Então a campanha é uma campanha boa nesse caos, porque a qualidade dos jogadores ela é inegável. A questão é a organização mínima, né? E se conseguir se organizar minimamente, acho que o Flamengo tem uma possibilidade aí boa de ganhar, pelo menos esse título em 2023. Mas é impossível prever o que vai acontecer nas próximas semanas. É um mês entre a classificação e o primeiro jogo final. E aí você para pensar, entre o jogo que foi 2-0 em Porto Alegre e o jogo agora de quarta-feira, 1-0 do Maracanã, foram 3 semanas. Em 3 semanas aconteceu isso tudo. O que vai acontecer em um mês? Eu não tenho a menor ideia. Vão sair na porrada de novo? Vai brigar todo mundo? Vai ter um arranca-rabo? Vão todos virar monges budistas? Aqueles caras zens ficam ali rezando, orando. O que esses caras vão fazer? Sei lá, eu não tenho a menor ideia. Nem me arrisco a dizer. Porque é uma bagunça tal que é impossível prever o que vai acontecer. Mas acho que a marca que fica também, pelo menos para mim, assim, acho que atingiu o ápice a diretoria do Flamengo na falta de critério e na maneira como se curva o elenco.
Alguém vai dizer, não, mas está tentando salvar a temporada. Sim, mas eu acho que além de salvar a temporada, tinha que mostrar o mínimo de autoridade e organização. Os jogadores saíram da porrada num treino. Isso não é admissível, na minha opinião, nem na pelada entre amigos. Você pode discutir com seu amigo num jogo de futebol, aquele societyzinho de terça-noite, sábado da tarde, domingo de manhã, até dá. Discute, briga, depois tomar uma cerveja, fica tudo certo. Sair na porrada não dá. Não é tolerável isso. E imagina no ambiente de profissionais. É claro que em alguns momentos a chapa esquenta no treino. Uma disputa de bola, uma entrada mais violenta, acontece. Mas daí um dá um soco na cara do outro. E o relato é de que o Varela, pequenininho, foi pra cima do Gerson uma vez, duas, o Gerson se esquivou, né? Boxe, puro boxe, a nobre arte, né? Como é chamado. E até que o Gerson, depois da segunda, desferiu o soco no nariz do rapaz que apareceu lá pra jogar com a cara toda cheia de hematomas, um negócio constrangedor, ridículo, né? O fim da picada. Ou seja, os dois estão super errados, né? O que provocou e o que deu o soco na cara. E detalhe, isso acontece pouco mais de 2 semanas depois de uma agressão do preparador físico que foi embora, que mandaram embora, no Pedro. Aí o Pedro foi punido, acho que corretamente, por 2 indisciplinas. Não quis aquecer e não apareceu para treinar. Aí o cara que dá uma porrada no outro, e foi afastado de um jogo, né, o Pedro. Uma das punições foi essa. Aí os dois saem na porrada no treino, eles não são afastados do jogo e não tem punição. Quer dizer, qual o critério? É uma brincadeira, né? Realmente, o Flamengo só consegue brigar por títulos mesmo por causa do dinheiro e que leva a ter uma quantidade de bons jogadores. Mas isso... Aliás, isso acontecia na outra gestão também, né? Vocês vão lembrar? O Viseu, Flamengo e Corinthians na Ilha do Urubu, o Corinthians era campeão brasileiro, o Flamengo hoje 3-0. O Felipe Viseu e o Rodolfo se estranharam. Teve arranca-rabo ali, o Viseu fez um gol, mostrou o dedo do meio. Ele foi comemorar o gol mostrando o dedo do meio pro Rodolfo. E fez isso a grande distância, porque se fizesse, acho que a 1 metro, talvez tomasse um supapo também. Porque estavam já se estranhando. Então isso acontece há muito tempo no Flamengo. Acontecia na antiga gestão, acontece nessa. O que mostra cada vez mais que todo o discurso do Rodolfo Landim em relação à gestão anterior, que era o Eduardo Bandeira de Mello, não vai ser mais assim, isso aqui vai acabar, aqui não vou admitir tal coisa, aquilo que ele falava em entrevistas quando era candidato, acontece somente o contrário. As semelhanças entre eles, em alguns aspectos, são enormes. Como gestores. Cara, muitas coisas. Tem muita gente que fala que não, o Flamengo funciona assim, né? Na briga mesmo, várias vezes aconteceu e tal. Mas o fato é que o poder de recuperação do Flamengo, até com a quantidade de jogadores, é imensa. Nenhum jogador do Flamengo foi convocado para a seleção brasileira. E não tem ninguém merecendo, não. Tem? Quem do Flamengo que merece nesse momento ir para a seleção brasileira? Não sei. Acho que não tem ninguém merecendo para a seleção, não. Aliás, o Matheus Cunha foi para a seleção sub-23. Né? Vamos lá. Eu acho isso. Quem do Flamengo merece ser convocado? Ayrton Lucas caiu de produção. Pedro, depois que o São Paulo chegou, nunca mais foi o mesmo. Gabigol faz a pior temporada da carreira dele. Bruno Henrique está voltando de lesão. Gerson, altos e baixos. Talvez o Fabrício Bruno. Talvez o Fabrício Bruno. É um bom zagueiro. Está fazendo uma boa temporada. Eu acho que nesse momento o jogador do Flamengo que mais merecia uma convocação é o Fabrício Bruno. Mesmo assim, ele está atrás, para mim, de Nino, de Adrielson. São os zagueiros que, para mim, merecem mais que ele. Mas o Fabrício Bruno talvez seja o único jogador do time principal do Flamengo que mereça uma convocação. A situação está pacificada? Já. É muito precoce falar sobre isso. Há um movimento, claro, de jogadores para que a situação seja pacificada no Flamengo, né? Houve até ali um pedido de desculpas do Gerson para o Varela via rede social. Claro que houve de forma presencial esse pedido de desculpas. Houve também um pedido de desculpas via rede social do Gerson para o Varela, que respondeu. Ou seja, me parece que essa treta está resolvida. Isso não faz com que eu ache essa uma situação normal. O Flamengo viveu nas suas últimas 3 semanas 2 cenas, 2 episódios de pugilato, de boxe, de MMA, como queiram, né? E isso, óbvio,
reflete que o ambiente no Ninho do Urubu não é dos melhores. Me parece muito claro isso. O técnico Jorge Sampaoli não contribui para isso. E eu achei um baita de um teatro, daquele de quinta categoria, a comemoração dos jogadores com o Jorge Sampaoli após o gol marcado pelo Arrascaeta no Maracanã, na vitória sobre o Grêmio por 1-0 pela Copa do Brasil. Resultado este que garantiu o Flamengo na final da competição contra o São Paulo. Por que, Bernardo? Porque é o seguinte, estava tudo errado e não vai ser uma comemoração de gol em que o São Paulo foi chamado e até o pessoal deu uns pescotapas ali na cabeça, na careca do São Paulo, que vai resolver toda essa questão. Não me parece que vai ser isso. Eu não quero ser aqui analista de comemoração nem coisa nenhuma. Agora, me parece claro que a situação, o clima péssimo entre boa parte dos jogadores e o técnico Jorge Sampaoli não vai ser resolvido apenas com uma comemoração de um gol num jogo importante. Agora, me parece claro também que os jogadores se fecham num pacto pelo título da Copa do Brasil. Também era só o que faltava, né? Se não tiver mobilização para a conquista de um campeonato em 2023 e a última possibilidade que resta é a conquista da Copa do Brasil, o que mais esse elenco precisa? De que mais esse elenco precisa? Não é? Ou eu estou errado? Você tem a possibilidade de conquistar uma Copa do Brasil em cima do Dorival Júnior. E tem muita gente falando por aí que o São Paulo é favorito, aquela coisa toda. Gente, falta um mês pro jogo. Um mês no futebol brasileiro, muita coisa acontece. Como o próprio Sampaoli disse, não sabe nem se ele, Sampaoli, estará por lá daqui a um mês. Como é que a gente vai fazer uma projeção do jogo? Ai, mas o São Paulo está jogando melhor? Nesse momento, sim. Até teve um jogo, no domingo passado, em que o São Paulo atuou com os reservas, em que a equipe dirigida pelo Dorival Júnior jogou muito melhor do que o Flamengo. Um time reserva do São Paulo, reforçado por apenas um jogador, o Alisson, que é titular do time, né? Mas é inaceitável o Flamengo jogar daquela forma. A gente fez live sobre isso, a gente gravou vídeo falando que a situação do São Paulo era até insustentável diante de todo esse contexto, né? E me parece que é uma situação complicada ainda, embora haja uma tentativa clara de pacificação, né? Me chama muito a atenção, treta do Gerson e do Varela à parte, se é que dá para colocar isso fora do contexto, que o Felipe Luiz tem assumido as rédeas da situação. Não é para o Felipe Luiz fazer isso. É óbvio que todo o elenco tem seu líder. E me parece claro que o interlocutor do Sampaoli nesse momento seja o Felipe Luiz. Tá? Mas não cabe ao Felipe Luiz resolver esse problema. O Flamengo tem gerentes que são remunerados, que ganham bem para fazer isso, para tentar pacificar o ambiente. Aí vai um jogador. Gente, eu acho surreal que depois da treta um jogador tenha assumido as rédeas da situação. O Felipe Luiz. Depois houve a reunião entre as lideranças do elenco e o técnico Jorge Sampaoli. Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Aí esses caras foram conversar com o Sampaoli. Mas foi depois, só depois que o Felipe Luiz, num primeiro momento, assumiu as rédeas da situação, falando, ó, que porra é essa? Que negócio é esse? Acho legítimo, tá? Que um jogador, repito, seja líder do elenco. Acho que existem vários líderes do elenco no Flamengo, né? O Gabriel, inclusive, é capitão quando o Everton Ribeiro não joga. Isso aconteceu na partida contra o Grêmio, por exemplo. Mas acho também que o Flamengo tem, o Flamengo tem gente responsável por isso, que deveria, em tese, assumir o controle da situação nesse momento. E me parece que essas pessoas foram negligentes nessa história. O que fazem Juan e Fabinho Soldado? É a pergunta que eu me faço e faço para vocês há muito tempo. O que fazem esses caras, né? A não ser acompanhar ali a delegação e tal. Porque nesse momento de crise de relacionamento, ou na tentativa de apaziguar um pouco o ambiente, esses caras me parece que não aparecem, né? E deveria falar, assim como ainda acho que deveria haver uma punição exemplar ao Varela e ao Gerson pela treta, pela briga. Eu acho constrangedor um jogador adulto como o Varela aparecer naquele estado na partida contra o Grêmio, né?
com a cara toda machucada, com o nariz quebrado, com o olho machucado. Que história é essa? Que é isso, né? Vamos normalizar uma treta? Pô, até com um amigo, já brigou com um amigo? Não, cara, você briga ali, você pode discutir, mas sair na mão. Que isso, num treino? Por mais que esse treino tenha um nível de exigência alto, o que eu acho bom, os caras têm que se controlar, pô. Não pode sair na porrada. Ah, mas foi o Varela que provocou a briga. Paciência. Pode ser quem for. Não é para os caras saírem na porrada no meio de um treinamento, né? Isso demonstra a atual situação do Flamengo. E eu não consigo dizer para você que acabou esse problema. Que acabou o problema de relacionamento de vários jogadores com o Jorge Sampaoli. Até porque há jogadores insatisfeitos com as condições de aproveitamento, né, desses caras no time titular. Tudo bem, isso aí quem está treinando bem que jogue, quem está treinando mal que não jogue. Não estou falando que o Everton Cebolinha esteja insatisfeito. O Everton Cebolinha não está jogando, virou a última opção do ataque. Pô, teve oportunidade pra caramba, teve muita oportunidade. Não conseguiu entregar o desempenho esperado, que fique lá no banco de reservas e aceite o banco de reservas, porque teve muita oportunidade, né? A última delas naquele jogo ridículo do Flamengo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão se preparando para a partida contra o Curitiba, né? O Flamengo com certeza terá mudanças na escalação, inclusive o Varela vai fazer falta aí para o Flamengo, que inclusive jogou bem, né, na partida contra o Grêmio. E o Flamengo teve a volta do Mateuzinho também, né? O Mateuzinho também jogou até bem aí na partida contra o Grêmio. E um detalhe importante é o seguinte, nós vamos ver aqui uma possível escalação da partida contra o Curitiba, que inclusive foi notificado aí no site do GE. Vou deixar os créditos a ele. E nessa escalação tá aí o Matheus Cunha, goleiro Matheus Cunha. Aí na lateral volta o Wesley, né? Tem o Fabrício Bruno na zaga, Léo Pereira e o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz, né? Aí no meio, Eric Pulgar, o Alan, o Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então essa pode ser a provável escalação para a partida contra o Curitiba. Nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Flamengo entra para fazer essa partida. Lembrando que vai jogar fora de casa e o Flamengo precisa da vitória se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá certo, nação? Então é isso daí. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.